Olá, para quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista que a gente vai conduzir com a Esther Solano. Eu sou Bianca Pio, eu sou editora web do Le Monde Diplomatique e apresentadora do podcast Guilhotina. O Sávio é professor da Unicamp e ele faz parte da organização do evento, que é o CEMARX. Bom, a Esther, ela é professora da Unifesp, socióloga, e ela está pesquisando o bolsonarismo há 3 anos, e esse vai ser um pouco o tema da nossa entrevista hoje aqui, uma pesquisa recente que ela está lançando. Então, Esther, primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite para fazer essa entrevista, e eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória de pesquisa, assim, no geral, para a gente começar a falar um pouco desse tema, né? Bom, primeiro, muito obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. E, bom, para comentar um pouco, Bianca, é o seguinte, eu sou espanhola, né? Cheguei ao Brasil em 2013, então comecei a trabalhar na Unifesp em junho de 2013, né? Num momento bem simbólico. E aí comecei a estudar as manifestações, né? E conforme foi passando o tempo, eu sempre digo que comecei na Avenida Paulista em junho de 2013 e não saí mais, porque depois houve longos eventos, né, na própria Paulista, colonizados por outros sujeitos. Mas, sobretudo, em 2014, 2015 e 2016, junto com o Paulo Hortelado, Márcio Moreto, nós fizemos várias pesquisas com as manifestações pro impeachment, né, que estavam pedindo, então, nessa época, a saída da presidente Dilma Rousseff. E foi muito interessante, porque já começamos, na época, a ter um insight, né, de que alguma coisa aí estava se mexendo, que não era só o antipetismo, que obviamente era o mais evidente, né, o sentimento, o clamor, o grito antipetista, mas que por trás de tudo isso, já na estrutura, um sentimento antipartidarista, antipolítico, que iria dar lugar a alguma coisa realmente sinistra, né? E evidentemente que deu, definitivamente depois, né? Então esse foi o começo. Eu me lembro muito bem que já em 2015, quando questionamos os manifestantes sobre o que, a qual político você votaria, qual é o político que você considera honesto, as pessoas já falavam, o Bolsonaro é o único político honesto, a Bolsonaro eu votaria. Então aí já começamos a perceber que alguma coisa estava realmente sendo formulada. E depois, em 2017, eu pensei, bom, eu vou ter que prestar mais atenção a esse fenômeno. O Bolsonaro já estava, eu sempre digo que teve um processo aí de pré-bolsonarização social que começou nessa época, e eu pensei, bom, o que eu vou fazer agora é mudar um pouco a minha perspectiva e fazer entrevistas em profundidade com pessoas simpatizantes de Bolsonaro, que tenham perspectiva de votar nele em 2018, aí comecei fazendo esse tipo de entrevistas e continuo até agora. Então, basicamente, a gente pegou o que eu denomino esse pré-bolsonarismo, com o golpe, as eleições, o bolsonarismo no seu auge, né, com o momento eleitoral e a vitória dele, e agora o que a gente está captando é a decadência do bolsonarismo com os arrependidos e os desiludidos que também estamos entrevistando. Então, essa pesquisa que vocês estão lançando agora, a pesquisa se chama Bolsonarismo em Crise e ela foi realizada com o apoio da Friederike Eber, né? Você Exato. pode contar um pouquinho para a gente da metodologia da pesquisa, para a gente entender entendidos, apoiadores, enfim. Sim. Bem, então, a Camila Rocha e eu, que as duas conduzimos a pesquisa, nós trabalhamos já com a Frederic Kerber há um tempinho, né? E a ideia da pesquisa era muito simples, era pensar, bom, Bolsonaro já está há um tempo no poder, ele tem uma trajetória realmente muito agressiva, violenta, que eu denomino claramente como fascista, não tenho nenhum problema em utilizar esse termo, né? Mas, então, as perguntas eram duas. Ele ainda continua tendo uma base que permanece fiel àquele 30, 25%. Então, nós queríamos entender os argumentos dessa base que ainda permanece fiel, mas nós queríamos também entender os argumentos de aquela base que está deixando progressivamente o bolsonarismo. A popularidade dele está caindo desde que ele começou o governo, né? Então, a perspectiva da pesquisa era entender, por uma, as linhas narrativas dos bolsonaristas fiéis e as linhas narrativas de dois grupos, aqueles que denominamos os apoiadores críticos, aqueles que ainda continuam apoiando o Bolsonaro, mas já estão desiludidos, já tem um desgaste aí, um cansaço, né? E outro grupo, que são os arrependidos, aqueles que já não gostam mais do governo e que, inclusive, estão pedindo o impeachment ou a renúncia de Bolsonaro. E a metodologia da pesquisa era bem simples. Nós trabalhamos com o que nós denominamos um mini grupo focal, são tríades. Então, em cada tríade, tinha um desses três personagens, um bolsonarista fiel, um apoiador crítico e um arrependido, e utilizando também a tecnologia online, né, então Google Meets, etc., marcávamos entrevistas em profundidade, 1 hora e meia, 2 horas, passando aí um roteiro que tinha a ver com questões
do coronavírus, a saída do Moro, perspectivas mais conjunturais políticas, a questão das últimas crises, né, a saída dos ministros da saúde, etc., para entender um pouco as grandes narrativas de cada um desses blocos, né, de bolsonaristas ou ex-bolsonaristas. Esther, deixa eu aproveitar só essa questão conceitual que tem se tornado bastante presente no debate político, conjuntural. O Bolsonaro ele foi, durante muito tempo, considerado um populista de direita, sendo que esse conceito de populismo é muito, né, controverso dentro das ciências Exato. sociais. E agora você disse, olha, eu acho que tem uma forma fascista, né, de Sim, mobilização. sim. Uma das questões a respeito do uso do populismo é porque ele foi muito usado para fazer uma equivalência com o que seria o polo petista, né? E Uhum. parece que agora essa equivalência ela se tornou um pouco É. complicada politicamente. Então, assim, como que você tá lendo esse processo agora de Sim. a pecha, né, de um neofascismo, de um fascismo para ele? Sim, o termo populismo, sabe, Camila e eu hesitamos em utilizar no começo, né, muito movidas pela leitura do Laclau, que ambas gostamos, mas aí a gente viu que definitivamente era um termo que dava lugar a erros, que dava lugar a interpretações, às vezes complexas, e o que você falou muito bem, um elemento que eu acho que é um elemento extremamente distorcido, mas que muito foi colocado, por exemplo, na grande imprensa, que foi essa falsa polarização entre o PT e o Bolsonaro, como se de fato existisse uma total simetria entre os dois atores, né? Então, por isso, nós decidimos que seria melhor guardar na gaveta o termo populismo e deixar para outro momento, né? Agora, o termo fascismo, eu sim utilizo ele, inclusive eu me lembro que quando o Bolsonaro chegou ao poder, houve uma certa polêmica, né, de pessoas que diziam, não, mas não é fascista, porque fascismo tem a ver com um período cronológico determinado. Eu utilizo ele no sentido uma acepção que eu diria muito mais psicossocial, né? Aquela ideia de uma política movida pelo ódio e movida pela aniquilação da alteridade, né? Pela aniquilação do outro. E eu sempre digo que essa é uma escolha metodológica que a gente faz, sabe? Porque nós sempre dividimos os apoiadores de Bolsonaro entre os fascistas, então só aqueles que têm uma adesão não só política, mas também afetiva e emocional ao projeto Bolsonaro e a forma de ele ver o mundo, que é exatamente isso, que é o projeto do inimigo e o ódio como forma de entender a política e a vida, né? E outro tipo de votante, que é o que mais me interessa, que é um votante que não deve ser denominado fascista, que é um sujeito que votou em Bolsonaro movido por outras questões, por antipolítica, pela Lava Jato, por uma enorme decepção com o sistema, etc. E esse é o que interessa para a gente, porque nós estamos convencidas, e eu estou cada vez mais convencida, que com esse votante que não é fascista, dá para conversar e dá para reconstruir pontos, né? Esther, voltando um pouco para essa pesquisa recente, quais são as principais narrativas de apoio ao presidente que vocês puderam mapear com essa pesquisa? Uhum. Olha, a grande narrativa, vamos, tem duas, mas a primeira grande narrativa é a seguinte: não estão deixando Bolsonaro trabalhar. Bolsonaro quer genuinamente trabalhar, ele tem boa vontade, ele se preocupa pelo país, mas tanto a imprensa como o Congresso, como o STF, estão bloqueando ele o tempo todo, estão criando problema, e ele mal gasta o tempo se defendendo, não consegue trabalhar por conta disso. Então, há essa excusa permanente. E as pessoas falam assim, justamente quando o país começava a entrar nos trilhos, veio a pandemia e aí arrasou com tudo. Então, é sempre aquela velha desculpa de que ele não consegue trabalhar por alguma coisa externa, algum elemento externo, ou o bloqueio da imprensa, da política do STF, ou a própria pandemia que acabou com todas as possibilidades. E depois tem um outro elemento que aparece muito forte, que é essa ideia da autenticidade. Quando o Bolsonaro se expressa dessa forma violenta, agressiva, brutal, e isso é uma coisa que choca muito quando você faz essas entrevistas, as pessoas que são simpatizantes dele reinterpretam essa retórica agressiva como autenticidade, como se ele fosse de fato honesto, como se ele fosse uma pessoa que não se deixa manipular pelo marketing eleitoral, pela politicagem clássica, pelo roteiro eleitoral, né? Então, eu te diria que são esses grandes dois pilares, né? O fato de que ele quer genuinamente trabalhar e o fato de que a violência que a gente enxerga nele é reinterpretada como autenticidade. E, obviamente, depois uma outra coisa que aparece muito é a questão da honestidade, né? Essa ideia de que o mundo político é corrupto, então o Congresso é um lixão, os partidos políticos são corruptos, a esquerda, ela totalmente criminalizada, né? Ela é corrupta, mas o Bolsonaro permanece honesto ainda na visão dos apoiadores.
E, Esther, uma coisa que me chamou a atenção lendo a pesquisa é que, mesmo entre os apoiadores, há um certo consenso de que os filhos do presidente são vistos como, de uma forma muito negativa, né? Exato. Eu achei interessante esse consenso até entre os apoiadores fiéis dele. Você podia Uhum. um pouco no geral para a gente? E por que que isso também não atinge a imagem do Bolsonaro, né? Exato. Quando a gente vê os fatores de enfraquecimento da popularidade de Bolsonaro, os filhos aparecem como elemento central da percepção negativa do governo, né? Então, até os apoiadores mais fiéis consideram os filhos que são que atrapalham, que não têm capacidade suficiente para estar nos lugares de poder onde estão, consideram que não deveriam ter o protagonismo que têm, e muitos, uma coisa que a gente começa a ver agora, com a saída do Sérgio Moro, muitos começam a falar que o Sérgio Moro saiu porque ele encontrou alguma coisa errada, indícios de corrupção sobre os filhos. Agora, qual é a diferença entre o bolsonarista fiel e aquele crítico? O bolsonarista fiel ainda continua convicto de que uma coisa são os filhos, outra coisa é o pai. Então, a corrupção tem a ver com os filhos, mas isso não mancha a imagem do pai, né? São coisas absolutamente diferenciadas. Mas os críticos continuam a pensar diferente. Já eles pensam, bom, o Bolsonaro é pai e ele está tentando proteger os filhos e não deveria, porque ele é presidente da República, ele não deveria antepor sua imagem de pai do presidente. Então, essa percepção negativa dos filhos está começando a ter já uma consequência na percepção negativa do pai para os mais críticos. Se consideram que ele não está conseguindo dividir as funções de pai e presidente. Esther, tem uma questão bem interessante nesse ponto, e talvez indo um pouco além, né, do que apareceu nas falas, mas analisando-as, é, essa forma de falar sobre a política parece que está restrita ou ao mundo da família ou ao mundo do trabalho da empresa. Então ele é o Uhum. chefe, é como se a figura do Bolsonaro como chefe da empresa que tem que fazer isso e aquilo, ou o chefe de família que tem que fazer isso e aquilo. De certa forma, isso repercute, ou talvez expresse um pouco o fato de que a base, né, dos entrevistados, como vocês deixam claro no início, não tem histórico de movimentos sociais, de organizações políticas, né? Vocês deixaram isso bem claro no início do estudo. Como pensar essa questão, dado que, de fato, ela está presente, né, em boa parte da população, e não é nenhum demérito, né, é uma forma das pessoas, de fato, lidarem com o tema. Pois é, uma das coisas que aparece muito fortemente, né, muito exposta nas entrevistas, é que esse público tem uma decepção profunda com a esfera pública de forma geral, com a política na sua expressão mais ampla, né? Então, há uma desconfiança, um desencantamento, e veja bem, os conceitos, as palavras de abandono, por exemplo, o abandono aparece muito fortemente, eu me sinto abandonado pelo poder público, pela política, o desamparo, essa é uma coisa que eu sempre insisto quando explico a pesquisa, as pessoas se sentem muito desamparadas pelo poder público. E, no fundo, esse é um elemento que levou também ao voto em Bolsonaro, essa sensação de que ninguém está preocupado pelos mais pobres, porque a nossa pesquisa é classe C e D, então é uma população vulnerável, né? Então, esse desamparo aparece de uma forma muito forte. Nem te conto, agora com o coronavírus, o desamparo ganha uma dimensão muito maior ainda, né? Então, é um sentimento fortíssimo, muito sofrido na população. O que significa isso? Que eles não acreditam na esfera pública. Portanto, o que acontece é um movimento de um certo primitivismo político. Eles se voltam para a esfera do privado. Então, toda essa retórica que tem a ver com a família, com o círculo religioso, familiar, ganha muito mais simbolismo, muito mais importância. E, do outro lado, outra coisa que aparece muito fortemente na simbologia bolsonarista é toda essa simbologia meritocrática, empreendedora, etc. Eles sabem mobilizar também isso muito bem. Então, você, digamos que junta vários universos. Esse universo familiar, individual, religioso, o universo militarista, que é uma retórica que também utiliza muito bem e também impacta muito uma população que se sente muito, digamos, abandonada, perdida, e que vê no universo militarista, nessa filosofia do militar, uma forma também de proteção, né? E esse universo que seria um universo meritocrático, um universo individualista do empreendedor. Então, são o que nós denominamos a base do bolsonarismo, que se conjuga muito bem desses três universos. Esther, o governo federal, nesses últimos tempos, tem acenado com uma aproximação bem clara com o Centrão, né? Como é que os apoiadores fiéis dele veem essa aproximação
E também eu queria que você comentasse sobre a defesa do fechamento do Congresso, que também aparece até entre os arrependidos, né? Uhum. Como é que eles se posicionam em relação a esses dois temas? Sobre o Centrão, os apoiadores mais fiéis têm um pouco de tudo, né? Tem apoiadores fiéis que dizem que isso é uma invenção da imprensa, que é uma invenção do próprio Congresso, né, da oposição, que sempre está buscando destruir a imagem do Bolsonaro, então é uma ficção, não tem muito mais o que falar. E depois tem apoiadores que, de novo, continuam desculpando, falando assim, bom, mas é verdade que o Bolsonaro prometeu não pactar com o Congresso, mas veja bem, é que um presidente não pode governar sozinho. Então, justamente porque ele é atacado por todas as frentes, é importante que ele fique perto dos aliados e que ele negocie com os aliados, mas sempre negando a questão de que haja, de fato, troca, intercâmbio de cargos, de verbas, uma possível corrupção. Isso aí não passa pela cabeça dos apoiadores, né? E sobre o fechamento do Congresso, Bianca, isso eu acho que um dos pontos talvez mais impactantes da pesquisa. Nós perguntamos isso. E várias pessoas falaram positivamente sobre o fechamento do Congresso, inclusive apoiadores críticos ou até arrependidos, mas há um matiz e um certo paradoxo que eu queria colocar aqui. Porque nós temos claramente a ideia de que o fechamento do Congresso tem a ver, está absolutamente vinculado com o movimento autoritário, enfim, o movimento antidemocrático. Mas quando as pessoas são questionadas por isso, a grande maioria não tinha essa percepção. Não tinha percepção de que o fechamento do Congresso era vinculado a uma guinada autoritária. Inclusive, muitas falavam assim, não, mas não tem a ver isso aí com ditadura, com autoritarismo. O Congresso não funciona, é um lixão de corrupção. Se você quiser melhorar a democracia, fecha o Congresso que não funciona e troca ele por outra coisa. Então, para muitas pessoas, fechamento do Congresso era inclusive um sintoma de melhoramento democrático, né? Isso a gente traz à tona só porque nós problematizamos muito um assunto também na pesquisa, que como alguns elementos que para uma certa classe média mais intelectualizada são muito óbvios, né, como o conceito de democracia, não estão conversando com essa classe popular. Nem quer dizer, por exemplo, do conceito fascismo, que para nós é muito óbvio também, mas que evidentemente não dialoga com uma base muito mais popular, que não se sente mobilizada e tocada por esses conceitos. Esther, agora entrando um pouco nessa conjuntura que a gente está de pandemia, né? Como é que os grupos avaliam a atuação do governo nesse momento? Olha, sobre o coronavírus, eu também acho que tinha coisas bem interessantes. Nós testamos duas grandes narrativas do bolsonarismo, que é a narrativa da gripezinha e a narrativa da saúde versus economia, a vida versus a economia, né? A narrativa da gripezinha não está pegando nada. Inclusive, os bolsonaristas mais radicais estão com medo, confessam que têm muito medo da pandemia, muito medo do contágio, muito medo da doença, e isso aparece de uma forma muito clara, muito evidente. Então, essa narrativa da gripezinha, a gente pode falar afirmativamente, de forma contundente, que está sendo rejeitada, me parece bastante claro. Agora, a narrativa bolsonarista que está conquistando simbolicamente esse universo que nós entrevistamos, inclusive os arrependidos, é essa de que a saúde, a vida é incompatível com a economia. De que se a gente faz quarentena, o país vai para o brejo, a economia vai para o brejo, o Brasil é um país pobre, a população é pobre, não pode fazer quarentena. Essa é uma coisa que pega muito forte. Então, as pessoas entrevistadas sentem muita angústia, porque é como se é uma equação sem solução, que não fechasse. Então, todo mundo falava assim, a maioria falava assim na entrevista, a gente gostaria de fazer quarentena, nós gostaríamos de estar em isolamento social, mas a gente sabe que pobre não pode ficar em quarentena, como se fosse um luxo, né? Não um direito. Pobre tem que pagar boleto, o Brasil é um país pobre, não dá para fazer isso. Então, essa é uma das nossas grandes problematizações também. Como que o campo progressista não conseguiu fazer uma contranarrativa pensando que quarentena não é um privilégio, sino que é um direito e que o Estado deve, sim, formar e forjar políticas públicas para que a população possa ficar em quarentena, né? Então, isso é uma coisa muito impactante. E, ao mesmo tempo, os entrevistados são muito a favor, por exemplo, da renda mínima de R$600. Quase todo mundo entrevistado era muito a favor. Não tem que ter renda mínima, isso é crucial, é importante, mas não enxergam isso como se devesse ser uma coisa muito mais a longo prazo, um direito estabelecido para deixar que eles ficassem em casa com uma certa comodidade. Então, aí que está para mim, eu acho a grande chave dessa vitória retórica do bolsonarismo na Covid-19.
Pois é, exatamente nesse ponto, talvez essa também seja uma vitória do polo neoliberal, vamos dizer assim, do Exato. bolsonarismo, porque até bem interessante o fato de que vocês descrevem as categorias profissionais, né, as atividades Uhum. dessa base que vocês entrevistaram. Existe de tudo, né? Mas tem muito essa figura da pessoa que está muito suscetível à oscilação do mercado por várias razões, inclusive por reformas neoliberais que Exato. modificam a proteção do trabalho. Então, tem, de certa forma, nesse ponto em específico, a força desse polo neoliberal do bolsonarismo? Sem dúvida, sabe, uma coisa que parece já bastante bem formatada ao longo da pesquisa é o que eu denomino o paradoxo meritocrático, que, por um lado, você encontra as pessoas muito decepcionadas com esse poder público, então elas assumem muito aquela figura do microempreendedor, do microempresário, do self-made man, né? A psicologia do self-made man aparece de uma forma muito forte. Mas, em paralelo a isso, não é uma meritocracia selvagem, diríamos assim, não é uma meritocracia 100%, porque elas falam o seguinte: não, mas o Estado deve proteger o trabalhador, eu devo ter direito a férias, devo ter direito à aposentadoria. Então, ao mesmo tempo que eles querem ser reconhecidos como empreendedores, também querem um reconhecimento do Estado como trabalhadores e uma proteção do Estado. Então, isso também é interessante, né? Porque aí você vê que combinam as duas coisas. Ao mesmo tempo que eles pensam que, de fato, não há saída, porque a economia acaba se impondo sobre a vida, ao mesmo tempo, por exemplo, eles reafirmam a importância dos R$ 600 ou reafirmam a importância do SUS, por exemplo. Uma coisa muito impactante, sabe, é que até o bolsonarista mais radical defendia a importância do SUS e defendia o SUS como conquista do povo brasileiro, que é uma coisa que você pensa, olha, isso aí enfim, é um machado muito interessante, né? Por isso que você, na verdade, vai combinando os dois aspectos. E ainda nessa questão dos R$ 600, o que me chamou a atenção é que as pessoas entrevistadas, elas colocaram isso na conta do governo, como se fosse uma iniciativa do governo federal e não do Congresso que elas querem fechar. E aí eu fiquei pensando, isso tem a ver com a fonte de informação dessas pessoas, onde elas estão se informando, e também um pouco, queria que você comentasse se é aí, né, onde elas se informam, e também em relação ao descrédito da imprensa, né? Então, se a imprensa diz que os R$ 600 é uma iniciativa do Congresso, as pessoas rechaçam e não acreditam. É exatamente isso, algo por aí, né? Uma das questões que sempre aparece entre os entrevistados é um descrédito total e absoluto na imprensa, né? Então, eles consideram que a imprensa, de forma geral, né? Que a imprensa, ela é mentirosa, ela é manipuladora, ela é extremamente politizada, sobretudo a Globo, né? A Globo é sempre, simbolicamente, sempre o grande vilão de toda essa história, né? E isso é muito interessante porque você vê que isso causa um sentimento de angústia nos entrevistados, que falam e confessam que eles não conseguem saber das coisas, né? Então, frase que se repete o tempo todo na entrevista é: eu não consigo saber, eu não sei, não tem como saber, eu não posso saber isso. E isso é muito impactante, né? Porque há um sentimento de uma vulnerabilidade muito grande. Eu não sei das coisas, não consigo saber. E não é que eu não saiba porque não tenho uma capacidade intelectual para não saber, é porque é impossível saber, porque os mediadores informativos não me informam, né? Então, isso cria também eu acho que isso é importante para a gente entender, depois decisões eleitorais muito problemáticas, mas que tem também muito a ver com isso, né? Com essa angústia de você ser enganado o tempo todo, né? Então, nesse sentido, exatamente isso, os R$ 600, as pessoas não acreditam que fosse a oposição, né, que levou esse debate, foi o Bolsonaro, por essas duas questões. Primeiro, por esse descrédito da imprensa e porque, em paralelo, o descrédito do campo progressista é enorme. A criminalização do campo progressista, eu sempre digo, aí se mistura tudo. É o PT, mas é também os professores, as feministas, o PSOL, porque é difícil fazer uma diferenciação aguda desse campo, né? Então, é um pouco tudo. O progressismo, a esquerda, é tudo, né? E ainda esse campo foi fortemente criminalizado e você tem um rótulo muito negativo sobre esse campo ainda. Então, as pessoas não acreditam que coisas boas possam chegar desse campo aí, do campo da esquerda. Ô, Esté, só para continuar um pouco nessa forma, a dificuldade de comunicação, algumas redes tentaram contornar, né, os canais tradicionais, a imprensa mais ampla, mais hegemônica, e, de alguma maneira, algumas instituições ocuparam esse espaço.
Você acha que do ponto de vista da comunicação, para essa base que você está olhando, o espaço construído pelas igrejas, sejam evangélicas ou católicas, ela ocupou esse espaço, ela tem ocupado esse espaço? Sem dúvida, sabe? Essa é uma das coisas que as quais prestamos especial atenção na pesquisa, inclusive fazendo mini grupos focais específicos só com pessoas que se definem como evangélicas, né? E sempre prestamos mais atenção à igreja evangélica, porque como o nosso escopo é bolsonarismo popular, entre a base popular, a penetração da igreja evangélica pentecostal e neopentecostal é uma coisa brutal, muito forte, e entre quem votou em Bolsonaro, a gente sabe que o número de evangélicos é maior do que o número de católicos, né? Então, nosso foco é mais essa igreja evangélica. Fundamentalmente, os pesquisados são Igreja Universal, Assembleia de Deus, as grandes igrejas que a gente conhece, né? E isso é absolutamente verídico, né? O campo de organização social, material, afetiva, psicológica, que fornece a igreja evangélica é uma coisa impressionante, né? Então, eu sempre digo que no fundo, é relativamente simples você entender por que a igreja evangélica ela é formatada como um vetor eleitoral para esse sujeito, porque ela é uma enorme organizadora da vida cotidiana. Então, ela é uma organizadora material. Quantas vezes a gente não escutou na pesquisa? Ah, não tem creche no meu bairro, então eu deixo o meu filho na creche da igreja. Não tenho trabalho, mas o meu irmão da igreja, ele arrumou para mim um bico. Então, é um fornecimento de rede material, é um fornecimento de rede, obviamente, emocional e afetiva. Nós temos que pensar que uma população totalmente abandonada pelo poder público e pelo Estado, que tem um certo reconhecimento e empoderamento, onde é justamente no lugar onde está a igreja, né? Lá é escutada e lá tem, digamos, um núcleo de acolhimento. E, obviamente, um acolhimento espiritual, né? Agora, nessa conjuntura do coronavírus, sabe, a gente escutou justamente essa diferenciação. Eu não acredito no poder público, mas eu acredito na igreja, porque a igreja é quem me dá acolhida espiritual, é quem me dá conforto, é quem me dá sustento também material, né? Então, sem dúvida nenhuma, é o grande pilar que organiza tudo isso. Por isso que nós sempre falamos nas pesquisas que é absolutamente fundamental que o campo progressista converse e dialogue com essa base evangélica popular, porque senão a gente vai perder todo tipo de contato, né? Nós temos que entender que essa religiosidade, essa espiritualidade popular, ela é essencial, ela é muito importante, não, a gente não pode se negar a isso. E uma das coisas que mais impactou, que para mim mais impactou na pesquisa, é que esses evangélicos entrevistados, eles consideram que o campo da esquerda, professores, campo, enfim, o PT, PSOL, etc., nós temos um preconceito muito grande contra eles, né? Então, há um sentimento de mágoa muito forte contra a gente. Eu lembro de uma senhora que falou assim para mim, professora, vocês pensam que todo evangélico é burro, que evangélico não sabe votar, que evangélico é fundamentalista. É um sentimento de mágoa muito forte, né? E a gente pensa em base popular, isso é insustentável, né? Não pode ser. Né? Mudando um pouco o tema, Esther, como é que os entrevistados viram a saída do Sérgio Moro do governo? Essa saída impactou na imagem do Bolsonaro ou não? Muito menos do que a gente pensou. Acho que isso foi um dos também choques da pesquisa. Nós pensávamos que o Bolsonaro é a grande estrela, né, do bolsonarismo, né, o Moro, desculpa, o Moro é um dos grandes messias também do governo Bolsonaro, e a gente pensou, bom, saiu o Moro, agora que vai degringolar de vez o governo. E o que a gente viu é que a saída do Moro teve muito menos impacto do esperado. A grande maioria dos entrevistados avaliavam a saída dele como se ele fosse um oportunista, ele teria sido um traidor ao Bolsonaro. Então, as palavras assim, oportunista, trairagem, carreirista, apareciam o tempo todo nas entrevistas, né? Só teve impacto real nos mais arrependidos, que me parece que já estavam buscando também algum elemento aí mais para se afiançar no seu arrependimento, porque os mais arrependidos falam assim, bom, eu acho que o Sérgio Moro saiu, pelo que eu comentava antes, porque ele encontrou algum indício de corrupção nos filhos, e aí cuidado porque o pai está se comportando de uma forma errada. Mas são os mais arrependidos. No resto, foi uma coisa que realmente não teve impacto na formação da percepção política. A gente está aqui um pouco supondo, né, fazendo alguma hipótese, especulando, que provavelmente o humorismo, o lavajatismo vai ter mais impacto simbólico na classe média do que na classe mais popular, né, que tem alguns elementos de maior impacto, como, por exemplo, a questão da igreja, dos valores, etc. Né? Mas é interessante que definitivamente não foi um elemento tão importante como esperado, não.
Esther, você já antecipou um pouquinho o que eu ia perguntar, exatamente porque eu tenho trabalhado com esse tema nos últimos anos, né, a relação do lavajatismo com a Ah, classe média então, consolidada, a causa da classe média. Mas minha pergunta, acho que ainda vale a pena colocar esse ponto, porque um dos argumentos, enfim, que eu tenho usado é de que esse lavajatismo, ele fala muito para uma formulação específica do significado de meritocracia. E na uhum. hora que isso se amplia para uma população maior, seja baixa classe média, classe trabalhadora tradicional, classes populares, a questão da corrupção ela é formulada de uma outra maneira. Nesse sentido, você acha que teria o tema da corrupção, ele vai se distanciando um pouco desse verniz de legalidade que, de alguma forma, a Lava Jato concedia, e pode, isso que poderia ser preocupante, encaminhar para versões mais abertamente autoritárias de resolução do conflito? Sim, me parece que sim, concordo com isso. Pelo menos é o que nós observamos nessas pesquisas que pegam mais a classe trabalhadora, sabe? E exatamente essa, digamos, esse paradoxo tão agressivo que a gente capta, porque é o seguinte, o problema para mim, a grande consequência da Lava Jato é justamente essa visão extremamente negativa digamos, que instaura uma visão de negação da política, de negação do partido político como mediador. Então, o que nós observamos nas pessoas é justamente que, ao pensar que o sistema político é absolutamente degradado pela corrupção, eles apostam em saídas que são autoritárias, pensando que elas melhorariam o funcionamento democrático, o funcionamento político. Aí que está o grande paradoxo. Então, por isso que não adianta muito você falar, não, mas isso é ditadura, mas é golpe, mas é autoritarismo, porque na cabeça das pessoas não funciona dessa forma. Na cabeça do sujeito, o que está em jogo é exatamente isso, o país, como o país pode melhorar? Democraticamente, não. Portanto, você fecha o Congresso, ou você talvez dá um golpe, mas isso não significa que seja uma ditadura. Significa que você está tentando melhorar o país por outras vias, não é? Porque o sistema todo está em colapso pela corrupção. Então, aí que está exatamente a minha preocupação, que essa luta de corrupção vai se desvinculando da legalidade. A Lava Jato sempre foi bastante desvinculada da legalidade, isso é verdade, esse populismo, né, anticorrupção, e vai flertando muito com o autoritarismo, sem que as pessoas percebam muitas vezes que é autoritarismo. Aí que está o grande problema para mim. Esther, e como é que essas pessoas enxergam a possibilidade de impeachment do Bolsonaro? Uhum. Isso também divide muito opiniões. Para os mais fiéis, não vai ter impeachment, não vai acontecer, o Bolsonaro é forte o suficiente, não tem conversa. Agora, olha que coisa interessante, nós captamos também entre os mais arrependidos. Os arrependidos, tinha vários que pediam o impeachment, que queriam o impeachment. Agora, foi interessante, só para você ver, às vezes, a dificuldade que a gente tem conceitual linguística, né? Tinha vários entrevistados que falavam assim, o impeachment seria interessante, mas tem que ver quem que é esse Mourão aí. E eu perguntava, como assim tem que ver quem que é esse Mourão aí? E lembro de duas entrevistadas minhas que falaram assim, por quê? Porque a gente pediu o impeachment da Dilma, e aí a gente pensava que ia ter eleições, e de repente assumiu o Temer. E aí olha o que aconteceu, a gente não queria o Temer, foi pior o Temer do que a Dilma. Então, veja bem, quer dizer, esses meus entrevistados pediram o impeachment da Dilma com uma total confusão do ritual político, pensando que iria ter eleições e de repente vem que assumiu o vice-presidente. E agora, lembro de uma senhora que falou assim para mim: bom, agora a gente aprendeu que quando tem impeachment, assume o vice-presidente. Então a gente tem que ver com cuidado, viu? Quem que é esse morão aí, porque pode ser que seja pior, né? Digo isso só para simbolizar que é esse ritual político que às vezes para nós é relativamente simples, não, ou evidente, é muito complexo para uma boa parte da população, né? A figura do impeachment é realmente muito sofisticada para muita gente. E há uma outra coisa interessante, porque inclusive as pessoas arrependidas, vários falaram assim, olha, eu acho o impeachment uma coisa muito agressiva, o impeachment da Dilma, mesmo a gente não gostando dela, mas foi muito agressivo, foi uma coisa muito violenta, talvez não seria o melhor agora para esse momento. Então é interessante isso, essa pedagogia de que o impeachment é uma coisa que não vale a pena porque é traumática demais, né? E, Esther, agora falando um pouco justamente de quem era a favor do impeachment da Dilma, Uhum. e o que apareceu também na pesquisa é que o antipetismo ele ainda é bastante forte até para quem não apoia o Bolsonaro, né? Queria que você Exato.
um pouco como é que se mantém esse tipetismo tão vivo ainda. Uhum. Uma das coisas que a gente perguntou na pesquisa é em quem que você votaria em 2022, né? E, bom, os eleitores mais fiéis, eles continuam falando, bom, eu no Bolsonaro, ou, enfim, alguém da base bolsonarista. Os mais desiludidos, isso era muito interessante, por quê? Porque quando nós fizemos a pesquisa em 2017, 18, as pessoas falavam assim, eu vou votar no Bolsonaro porque eu tenho esperança numa mudança. Então, tinha um sentimento de desejo de mudança, uma certa esperança, uma certa alegria no voto, né? É impactante, mas é isso mesmo, né? Agora, é uma coisa, acho, mais impactante ainda, agora eles falam assim, eu estou desiludida, frustrada, não estou gostando do governo dele, mas mesmo assim, voltaria a votar no Bolsonaro porque eu não vejo alternativa. Porque duas coisas. Primeiro, a pesquisa foi em São Paulo, então nós testamos a possibilidade do Dória ser candidato, né? O Dória era muito mal avaliado por todo mundo. Por quê? Porque o Dória, veja bem, o argumento é exatamente o contrário ao Bolsonaro. Bolsonaro seria aquele autêntico violento. O Dória é aquele sofisticado, mas é um mentiroso desonesto. Ele fala muito bem, muito bonitinho, mas é um desonesto. Portanto, é aquilo justamente que as pessoas não gostam, né? E a opção progressista, perguntamos sobre o PT também, ela ainda aparece muito fortemente negada, rejeitada, por duas questões principais. Primeiro, como sempre, o rótulo da corrupção, que acho que essa é uma mancha que a gente vai tardar muito tempo nesse desprender dela, mas há uma outra coisa que nós já víamos testando em outras pesquisas, que é uma coisa que as pessoas falam assim, na época do Lula, na época o PT inicial do Lula, o PT se preocupava muito pelo trabalhador. Depois o PT chegou ao poder, ele se transformou num partido corrupto, de negociatas, burocratas, e agora não está mais preocupado pelo trabalhador. Então, uma sensação de uma certa traição do PT, que antes era do trabalhador e que agora não é mais. Um certo sentimento de novo de abandono, de um partido que inicialmente protegia o trabalhador e que agora não o protege mais. Esté, a gente está entrando na parte final, tentando então responder essa pergunta que vocês fizeram no estudo, o bolsonarismo está em crise ou não, né? Mas para não ir diretamente na pergunta, embora a gente já vá falar dela, me parece, pelo que vocês mostraram, que algum tipo de projeto mais viável para a vida das pessoas, o governo vai ter que entregar se quiser manter alguma possível legitimidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe alguma chance ou alguma perspectiva de ter que oferecer uma maior presença de políticas públicas, manter uma renda mínima e se afastando um pouco desse polo neoliberal que o sustenta? Será que existiria uma versão até mais próxima, então, do fascismo clássico, para a gente usar o conceito de que daí o Estado vai estar presente, enfim, organizando essa população? Olha, a conclusão da pesquisa é um pouco, eu te diria, não sei se deprimente a palavra, decepcionante talvez, porque se por um lado você vê que o bolsonarismo está, de fato, numa curva decrescente de popularidade, e você vê, há uma coisa importante, sabe o que é assim, nós já testamos esse arrependimento, essa desilusão há um tempo, ano passado, nós já captamos os primeiros arrependidos, mas é a primeira vez que nós captamos um nível de arrependimento tão grande como hoje. Por quê? Porque esse arrependido inicial era aquela pessoa que não gostava da reforma da Previdência, que não gostava da flexibilização das leis trabalhistas, então sentia que o Bolsonaro estava levando a cabo reformas antipovo, antimpopulares. Era, digamos, um arrependimento ideológico. O que nós captamos hoje em dia é que é um arrependimento muito mais humano, porque é o seguinte, o Bolsonaro não está cuidando dos brasileiros na pandemia, está rindo dos mortos, está debochando dos mortos, e isso tem muito a ver com o caráter humano ou desumano dele. Portanto, um caráter de frustração com ele, que não é só político-ideológico, é humano, é muito mais profundo. Nesse sentido, eu acho que, enfim, a gente aí tem uma boa notícia, que é justamente essa, uma desintegração muito mais importante. Agora, qual é o problema? É verdade que as pessoas, quando você testa questões como auxílio emergencial, políticas públicas, SUS, o Estado com políticas públicas sobre o emprego, desemprego, as pessoas afirmam isso como uma coisa positiva. O Estado tem que estar presente, sim, tem que proteger o trabalhador.
Mas qual é o nosso grave problema? Que mesmo esses arrependidos, desiludidos, eles continuam a ser, eles estão muito passivos, por quê? Porque eles não veem outra alternativa política, aí que está o problema. Então, eu não gosto do Bolsonaro, eu não acho que ele esteja gerindo bem a crise sanitária, a crise econômica, mas ao não haver outra alternativa, eu tenho de alguma forma que me contentar com o que há. Aí que está para mim o grande problema, né? O fato deles não enxergarem nenhuma alternativa política e política eleitoral viável. Então, o nosso medo e um pouco também a problematização da pesquisa, é que se não houver apresentação de uma alternativa política viável, de uma contranarrativa, essas pessoas, enfim, fiquem nessa do Bolsonaro porque é o que tem para hoje, é a única possibilidade que nós temos. Então, nós concluímos a pesquisa falando que há possibilidade de diálogo, sim, porque nós temos aí uma via aberta na ideia de que as pessoas querem mais presença do Estado, dos serviços públicos, do SUS, do auxílio emergencial. Gente, renda mínima é uma coisa que era uma utopia há um tempo, né? Agora está colocada sobre a mesa. Mas o que falta é a interlocução do outro lado. Quem que faz essa interlocução? Aí que está o grave problema. Então, talvez possa estar havendo uma certa defasagem entre essa insatisfação e a posição nas redes, em outros lugares, porque o que eu estou querendo dizer é, as pessoas podem ainda continuar a defender ou ter um tipo de apoio crítico, como vocês mostram, mas essa insatisfação já está presente de alguma maneira. Exato. A insatisfação está presente, mas não consegue ser canalizada. Aí que está o problema. Você tem o potencial de insatisfação, mas não tem o canal de expressão dessa insatisfação. Aí que está um pouco o problema. Por isso que nós também falamos assim que essas frentes antifascistas que estão sendo montadas, eu acho que são super importantes, essenciais, mas essa ideia do antifascismo não dialoga com essa base frustrada que não consegue canalizar o sentimento de frustração no conceito do antifascismo, que está preocupada pela falta de leitos no SUS, pela falta de uma estrutura de emprego, pela falta de uma segurança trabalhista. Então, aí que está esse problema. A gente deveria tentar oferecer saídas, né, canais de veiculação para esse tipo de frustração, para essa população. E a saúde pública provavelmente talvez seja um dos maiores entradas. Eu acho, sabe, saúde pública e emprego, hoje em dia, né? Esther, para ir fechando a conversa, queria que você, não sei se é possível responder de forma bem objetiva, mas assim, afinal de contas, com a pesquisa deu para concluir se o bolsonarismo está realmente em crise ou não? Eu acho que a gente, infelizmente, não tem talvez uma resposta muito clara a isso. Por uma parte, como nós falamos agora, está em crise, sim, porque a popularidade de Bolsonaro está decrescendo, e como eu falava antes, porque definitivamente o tipo de frustração é uma frustração muito mais profunda e de caráter ético. Por que isso é importante? Porque, no fundo, a maioria das pessoas votaram em Bolsonaro porque consideravam que ele era um homem ético, que era um homem honesto, autêntico. Se agora eles estão percebendo que não tem essa ética, essa frustração tem, digamos que chega ao seu ponto máximo, né? Uma frustração de caráter humano. Agora, o problema é justamente o que nós falamos agora. O bolsonarismo está em crise? Sim, eu diria que sim. O problema é a falta de alternativa. Não havendo alternativa, as pessoas, infelizmente, não têm como expressar politicamente essa frustração que elas sentem. E acho que, para a gente fechando, a gente pensou também em falar um pouco do cenário para as próximas eleições, né? Acho que você pode comentar das eleições presidenciais, enfim, num possível cenário que o Bolsonaro é candidato. Sim. Mas se você também quiser, que eu acho que, no caso, como a pesquisa foi só em São Paulo, talvez também comentar em relação às eleições aqui, né, municipais. As municipais, Bianca, a gente não testou, então isso acho que nós vamos fazer várias rodadas mais de pesquisa, na próxima testaremos provavelmente. Mas as presidenciais, o que a gente pode fazer? Primeiro, acho que a grande consequência um pouco de tudo isso é exatamente a que nós falamos hoje, que as pessoas não enxergam outra alternativa, então esse é o grande problema, que você apresenta alternativas progressistas, mas essas alternativas ainda não têm uma legitimidade, uma confiança nesse grupo que votou em Bolsonaro. Né? Mas é verdade que é uma coisa interessante aí, que para mim foi, enfim, acho que eu resumo assim a pesquisa, que quando
quando nós entrevistamos as pessoas da classe popular que votaram em Bolsonaro, tinha muita gente que falava assim, eu não gosto tanto do Bolsonaro, mas vou votar em Bolsonaro por tirar o PT do poder. Agora, nessa entrevista, nós encontramos pessoas falando assim, eu já estou tão arrependida do Bolsonaro que eu voto até no PT para tirar o Bolsonaro. Então, é muito interessante isso. Quer dizer, o que a gente está monitorando é uma certa possibilidade de um reaparecimento do campo petista, não porque ele se coloque tanto como uma opção eleitoral de grande confiança, sino porque para os arrependidos é considerado como o polo eleitoral que conseguiria tirar o Bolsonaro do poder. Então, eu sempre digo, olha que paradoxo. Em 2 anos, a gente diz, eu voto no Bolsonaro por tirar o PT e agora eu voto no PT por tirar o Bolsonaro, né? O Brasil é um país que, sinceramente, meus amigos, dá para muita coisa, né? Dá trabalho mesmo, análise. Não sei se o Sávio quer colocar mais alguma questão. Não, é isso, agradecer, acho que a gente só queria perguntar para deixar avisada, né, onde a pesquisa, se a pesquisa já está disponível, onde o pessoal pode acessá-la. Está. Então, se você entrar não sei se dá para colocar um link aqui depois. A gente pode colocar. Uhum. Entrando no site da FES, da Frederic Kerber, eu acho que aí só colocar o nome e aparece o link. Perfeito. Bom, já vou agradecer aqui, a Bianca deve fechar, mas já agradeço muito, Esther, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, que a pesquisa aí siga bem, para que a gente continue entendendo todo esse fenômeno complexo, você fique bem também, você e família. Muito obrigada, gente. Vocês também, se cuidem muito, viu, que ainda a gente tem uma luta aí pela frente que vai ser intensa. É isso. Esther, obrigada mais uma vez também. Obrigada a vocês. Ok, queridos, muito obrigada aí, viu? Obrigado, Gente, obrigada para vocês. Que acompanhou até agora. Muito. É verdade, está por aí. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.